Será que um asteroide realmente poderia acabar com a vida na Terra? Asteroides. Eles existem desde o início do nosso sistema solar e, embora possam parecer objetos distantes e inofensivos no céu, uma dessas rochas espaciais poderia, potencialmente, causar o fim da vida na Terra. Parece coisa de filme de ficção científica, certo? Mas será que é mesmo tão improvável assim? Um asteroide ou uma série deles poderia realmente acabar com a humanidade e com toda a vida como conhecemos? Vamos começar pelos fatos. Um dos eventos de extinção em massa mais conhecidos da história da Terra, aquele que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos, é amplamente atribuído ao impacto de um enorme asteroide. A cratera de Chicxulub, localizada na península de Yucatán, no México, é a evidência desse evento catastrófico. Estima-se que o asteroide que atingiu a Terra naquela época tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro. O impacto liberou uma quantidade de energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, provocando incêndios, tsunamis e lançando tanto detrito na atmosfera que a luz solar foi bloqueada por meses. Esse resfriamento súbito levou à extinção de cerca de 75% de todas as espécies da Terra, incluindo os dinossauros. Então, isso poderia acontecer de novo? A resposta, infelizmente, é sim. Embora a probabilidade de um asteroide atingir a Terra seja relativamente baixa, as consequências seriam tão devastadoras que cientistas consideram essa possibilidade uma ameaça real. E não é apenas o impacto imediato que importa, são as reações em cadeia no ambiente e na atmosfera que viriam depois. Um asteroide grande o suficiente para causar extinção provocaria uma explosão gigantesca ao colidir com o planeta. A onda de choque devastaria tudo num raio de milhares de quilômetros. Terremotos e tsunamis viriam em seguida, com oceanos avançando violentamente sobre regiões costeiras. Mas o efeito mais perigoso seria a poeira e os detritos lançados na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e causando um resfriamento global, um fenômeno conhecido como inverno de impacto. Sem luz solar, a fotossíntese pararia, levando ao colapso de ecossistemas e cadeias alimentares. As plantas morreriam, os herbívoros não teriam o que comer e os carnívoros viriam logo depois. Poderia levar anos, talvez décadas, para que o clima da Terra se recuperasse. Se isso acontecesse, o potencial de destruição depende do tamanho e da velocidade do impacto. Um asteroide com apenas alguns quilômetros de largura, como o que atingiu Yucatán, teria efeitos globais. Mas e os menores? Mesmo um asteroide de apenas 140 metros de diâmetro poderia causar danos regionais significativos, criando crateras, incêndios florestais, tsunamis e outras catástrofes. Embora talvez não acabasse com toda a vida na Terra, poderia destruir cidades inteiras ou até países. A boa notícia é que astrônomos do mundo todo estão monitorando objetos próximos à Terra, os chamados NEOs, que possam representar uma ameaça. Programas como o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA se dedicam a rastrear asteroides, calcular suas órbitas e avaliar riscos potenciais de impacto. Graças a esses esforços, sabemos que a chance de um impacto catastrófico no curto prazo é pequena, mas não é zero. E se um dia surgir uma ameaça real,
teremos algum tempo para nos preparar? Você deve estar se perguntando com que frequência a Terra enfrenta essas ameaças. Historicamente, nosso planeta já foi atingido por asteroides diversas vezes. Alguns eventos causaram destruição regional, outros foram menores. Todos os anos, milhares de meteoros e pequenos asteroides entram na atmosfera da Terra, mas a maioria se queima antes de atingir o solo. Impactos maiores são muito mais raros. Estima-se que um asteroide capaz de causar uma extinção em massa, como o dos dinossauros, atinja a Terra apenas uma vez a cada 100 milhões de anos. Apesar disso, o risco de impactos menores, mas ainda perigosos, é maior. Eventos que causam destruição regional, como apagar uma cidade inteira ou provocar incêndios generalizados, podem acontecer com mais frequência do que imaginamos. Felizmente, por serem localizados, esses eventos não levariam à extinção da vida no planeta como um todo. Mas o que podemos fazer para nos proteger? Atualmente, não temos um sistema de defesa perfeito. Há várias ideias em estudo por cientistas e engenheiros para desviar ou destruir asteroides perigosos. Uma proposta envolve o uso de espaçonaves para empurrar o asteroide para fora da rota de colisão com a Terra, seja com a força gravitacional da nave ou colidindo com o objeto em alta velocidade. Outra ideia é destruir o asteroide antes que ele se aproxime da Terra, uma medida extrema, mas talvez viável no futuro. Uma das estratégias mais promissoras é a detecção antecipada. Se conseguirmos identificar asteroides com bastante antecedência, teremos tempo para desenvolver e aplicar soluções eficazes. Cientistas também trabalham na construção de telescópios maiores e mais sensíveis para detectar asteroides que hoje passam despercebidos por serem pequenos ou distantes. Mas mesmo que conseguíssemos detectar e desviar um asteroide, ainda existe o risco de impactos múltiplos, ou até de uma chuva de asteroides. E se vários asteroides grandes atingirem a Terra ao mesmo tempo? A situação se tornaria muito mais perigosa. Não seria apenas um impacto devastador, mas uma série deles, tornando a recuperação quase impossível. Com vários impactos, as mudanças climáticas e ecológicas poderiam se tornar permanentes. Será que conseguiríamos sobreviver a algo assim? É difícil dizer. Apesar da capacidade de adaptação humana, o colapso dos ecossistemas e das cadeias alimentares tornaria a sobrevivência extremamente difícil. Um inverno de impacto global durando anos, sem luz solar suficiente para manter a agricultura ou a vida natural, poderia levar ao colapso da civilização. A escassez de recursos e a destruição ambiental generalizada colocariam a sobrevivência da humanidade em risco. Em resumo, embora a chance de um asteroide acabar com a vida na Terra seja pequena a curto prazo, as consequências seriam tão extremas que essa é uma ameaça que não podemos ignorar. Asteroides já causaram extinções antes e podem fazer isso de novo. Felizmente, a ciência e a tecnologia estão evoluindo para que possamos evitar ou minimizar os efeitos de um impacto catastrófico. Mas, até que tenhamos uma solução definitiva, é essencial permanecermos vigilantes e preparados. O perigo é real, e quanto mais soubermos sobre ele, melhor poderemos nos proteger. Se você achou esse tema interessante, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre as maravilhas e os perigos do espaço. Créditos finais. Curta, compartilhe e comente.